Bom, e é Ele quem muda as circunstâncias das nossas vidas. Como falamos ontem, né? Será que estamos prontos, de fato, para entrar no templo e sermos adoradores? Será que estamos prontos? Aprendemos aí também a dizer não, né? Então, isso tudo é importante para o nosso crescimento. Como nós falamos ontem, o culto ele não é feito de gritos, né? O culto não é feito de barulho musical também. O culto é aquela história de você entrar com o coração de fato voltado para reconhecer a grandeza de Deus. Quem é Ele, o que Ele fez, como Ele merece ser amado e ser adorado. Então, nós dissemos que iríamos trazer sempre aquela palavra que não está na Bíblia, mas tem a ver com a Bíblia, né? E hoje nós vamos tratar de um tema, e eu peço licença aqui aos psicólogos, aos psiquiatras, se caso alguém me escuta da área, porque não é a minha área, e eu não pretendo falar como um mestre no assunto, porque pesquisei esses textos da internet, então são de profissionais da área, que escreveram sobre o tema, né? Então não vou me colocar aqui como se eu soubesse falar sobre, por exemplo, o que eu vou falar hoje, que é a depressão. Então, assim, eu peço licença aos psicólogos, né, que entendem profundamente do tema, porque eu vou ler de fato o que alguns colegas de vocês relataram ali na internet, e infelizmente o colega que eu imprimi o texto, ele não colocou o nome, né? Ele só fez uma referência ali no site e deixou as lições aqui pra gente, mas eu achei muito interessante as reflexões que ele fez. Então, para você que é uma pessoa religiosa, o tema depressão pode soar mal, porque há igrejas que pregam que depressão é uma possessão maligna, né? Ou seja, quem está com depressão está com o demônio. E existe a corrente científica que diz justamente o contrário, né? Que a depressão ela é uma doença. É uma doença, como é uma doença o câncer, como é uma doença o diabetes e outras tantas, né? A depressão é uma doença. E aí a gente pode dizer, mas uma pessoa que está com depressão, ela pode ter uma possessão maligna? Claro, como também quem não está com depressão pode ter uma possessão maligna. Então não significa que depressão, estar com depressão, está com demônio. A depressão é uma doença. O diabo, ele pode se aproveitar da depressão para se apoderar da pessoa, mas não significa que uma pessoa que tenha depressão esteja com demônio. Então nós temos que reconhecer que a depressão é uma doença e ela afeta 1 em cada 5 pessoas ao longo da vida. Então é muito importante a gente se informar sobre quais são os sintomas desta depressão, quais são as causas da depressão e como funciona o tratamento da depressão. Veja, depressão é diferente de tristeza, porque a tristeza ela é um estado natural e ela tende a ser passageira. A gente se frustra com alguma coisa, a gente cria perspectiva e não consegue, então a gente se entristece. Enquanto a depressão ela é persistente, é aquela tristeza mais profunda, de modo que não importa o que a pessoa faça, ela continuará se sentindo triste, vazia e descrente do seu futuro. O que em casos mais graves pode levar o paciente deprimido ao suicídio. Então é sério, a questão da depressão é muito séria. É uma tristeza tão profunda e tão persistente que alguém pode chegar a cometer suicídio. Vamos entender que essa situação da depressão ela é tão séria que às vezes dentro das igrejas, pessoas tidas como pessoas consagradas a Deus, como pessoas de fato voltadas para o reino de Deus, a surpresa é tão grande, fulano cometeu suicídio. Como tem se espalhado na mídia, né? Até a história de pastores que têm cometido suicídio
porque não aguentam a pressão da igreja, dos membros. A gente tem lido alguma coisa sobre isso, e a gente fica se perguntando como é que uma pessoa que fala tanto sobre Deus, ensinou tanto sobre Deus, chega a cometer o suicídio. Na minha infância, na minha adolescência, eu escutava meus avós, meus pais dizerem que o suicídio só cometia uma pessoa que não tinha Deus. É porque não tem Deus, meu filho. Aquela pessoa não tem Deus. Mas será que hoje a gente pode afirmar isso? Porque a gente vê o exemplo de algumas pessoas que estão dentro da igreja buscando ao Senhor e às vezes cometem um suicídio porque estavam com uma depressão. Então, o primeiro ponto é você encarar este sentimento seu de depressão como uma doença. Você precisa de ajuda. E quais são esses sintomas? Nós temos os sintomas físicos, nós temos os sintomas psicológicos. Os sintomas psicológicos são sentir-se triste ou angustiado durante grande parte do dia, por várias semanas seguidas. Perder o interesse em atividades que costumava dar prazer a esta pessoa. É um dos sintomas psicológicos. Lentidão no pensamento, falta de concentração que pode impedir tomadas de decisões e trabalhar com eficiência. Pensamentos recorrentes de culpa ou desmerecimento. Você entende isso? Culpa está mais fácil, né? Porque pensamento recorrente tem um pensamento sempre que você foi culpado de alguma coisa, que você foi por sua culpa que aquilo aconteceu, foi por motivo que você deu. E desmerecimento é você não se dar o devido merecimento. Você tem que se dar, você tem que se amar. Nós falamos aqui ontem sobre a questão do amor ao próximo. E Jesus disse que você tinha que amá-lo como você ama a si mesmo. Então você tem que se amar, é uma ordem de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que ter amor por você mesmo, certo? Então não se desmereça. E se está se desmerecendo, vigia, para que isso não seja o início de depressão. Então outro ponto, acreditar que a morte ou a automutilação melhorariam a situação de tristeza em que se encontra. Veja que essa questão, o que é a automutilação? Você já ouviu muitos jovens que conseguem se cortar com lâminas, com facas, se rasgar com a unha, né? Como se aquilo fizesse um bem para a pessoa, e isso é o início de uma depressão. Quando ele faz isso, ele se sente bem, como se ele estivesse se castigando, né? Mas isso não é outra coisa senão a depressão, a automutilação, né? E acreditar que a morte seria a solução também é uma outra história. Eu tenho que morrer, eu tenho que ir embora, isso aí, a minha vida agora não tem mais sentido, né? Talvez até não tenha coragem de se matar, mas vive como se já tivesse morrido. Isso também é um sintoma psicológico da depressão. E o sintoma físico, né? Perda ou aumento do apetite repentino, ou seja, você pode sentir fome demasiadamente, ou também nem sentir fome, não querer comer nada. Isso é um sintoma físico da depressão. Perda da libido, né? O que é a libido? A libido é o desejo sexual. Então, a pessoa pode perder a vontade de fazer sexo, o relacionamento conjugal pode se destruir. No caso, vamos falar que isso acontece muito com as mulheres, né? Mas também pode acontecer com os homens. Mas no caso, as mulheres, os homens podem estar se achando traído, ou a mulher está achando até que o marido está traindo ela, porque perdeu o interesse sexual. Quando de fato o que ele ou ela está enfrentando é uma depressão, e isso precisa ser tratado, isso precisa ser encarado como uma doença, para que você não destrua seu casamento, né? Então, sentir-se sem energia, mesmo sem praticar atividade física, aquele sentimento de cansaço constante. Isso também é um sintoma físico da depressão. Então, quando você se sente sem energia, porque você se sentir sem energia após ter trabalhado um dia inteiro é normal, mas mesmo sem ter feito nada, você está se sentindo cansado, está se sentindo sem energia, isso pode ser um indício de que você está com sintomas de depressão. Dormir muito pouco ou muito mais do que o habitual
Aqui a gente vai para a questão do exagero, ou seja, nem dormir de menos, nem dormir de mais. Se você também está dormindo pouco, pode ser um início de depressão. E se você também está dormindo demais, também pode ser um início de depressão. Tem que ser uma coisa controlada. A diminuição no ritmo e a intensidade de tarefas cotidianas, a falta de cuidados com a própria higiene, não é? Eu já encontrei muita gente desse jeito, que perdeu a vontade de tomar banho, perdeu a vontade e o prazer de usar um perfume bom que tem em casa, de usar uma roupa boa, de sair. E é muito importante que você se conheça, para que o diabo não use essas coisas para destruir a sua vida, né? Falar pouco e lentamente. Claro que quando um psicólogo diz que falar pouco pode ser um sintoma de depressão, ele não está aqui generalizando, porque tem pessoas que de fato não gostam muito de falar. Está dizendo que quando você não gosta muito quando você foge de se comunicar em casa com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, no seu trabalho, quando isso é uma fuga, isso pode ser um início de depressão. Chorar excessivamente, em alguns casos sem motivo aparente. Estou com vontade de chorar hoje. Isso pode ser um início de depressão. Veja que aqui eu quero fazer um parêntese, porque esse choro, e aí vem aquela questão de se falasse na tristeza. A gente sabe que a tristeza, às vezes, ela é bom para refletirmos na condição de pecado. Quando essa tristeza, ela gera em mim arrependimento, ela é uma bênção, porque eu estou chorando arrependido. Mas quando o choro é sem causa, eu não tenho motivos para estar chorando, eu não tenho motivos para estar lamentando, e eu estou com aquela vontade constante de chorar. Então, isso é um alerta para que você acorde, né, e busque de Deus ajuda. Então, nós vamos resumir o seguinte: você precisa encarar a depressão como uma doença, buscando a psicoterapia. Procure um psicólogo, procure alguém que lhe oriente, o pastor da sua igreja, né? Aquele homem que você confia ali dentro, que de fato seja merecedor da sua confiança, aquela mulher, e desabafe, né? E procure contar aquelas lamentações. Eu sei que nos dias de hoje está muito complicado a gente encontrar alguém desse jeito, porque quando a gente menos espera, a situação está aí na mídia, para se dizer, né? Porque eu já fui vítima várias vezes de confiar em algumas pessoas que se diziam homens de Deus e contar uma história, uma situação de fracasso na minha vida, e quando eu vi, estava na rua, todo mundo estava sabendo. Mas, bem, naquele momento conversar me fez bem. Então procure alguém que você veja que tem uma conduta boa, uma pessoa que você veja que não é de estar de comer xerico, e confie esse segredo que está lhe matando, lhe dando esse sentimento de tristeza e depressão. Mesmo que você diga: mas irmão Josenildo, eu não tenho nenhum problema, é só uma tristeza mesmo lá dentro. Então diga para alguém: olha, irmão, eu estou precisando de ajuda, porque eu estou sentindo profundamente uma tristeza. Procure um profissional, um psicólogo. Se houver necessidade de procurar um psiquiatra, procure um psiquiatra. Faça caminhadas, né? Procure fazer atividade física, fazer a leitura de um bom livro, praticar atividades que fuja do seu normal, limpar um mato na frente da sua casa, plantar um pé de coco, um pé de manga, ou outras plantas que você gosta de plantar, sair com seus filhos, sair na rua e fazer uma coisa diferente daquilo que é a sua rotina. Então, essas práticas, elas vão ajudar você a fugir da depressão. Porque, meu amigo, para fugir da depressão, é necessário encarar que eu estou com esse sentimento de depressão. Porque enquanto eu me sabotar, o que é sabotar? Nós lemos aqui. É eu me enganar, dizer para mim mesmo: não, isso não está acontecendo comigo. Quando eu sei que aquilo está me ferindo, me matando. Então, fuja da depressão, encare ela como um problema. E quando você não conseguir refúgio no ombro de um profissional, no ombro de um amigo, no ombro de um pastor, dobre seus joelhos e conte a Jesus. Conte mesmo: Jesus, olha, eu estou sentindo assim, assim, assim. E aí,
tanto Jesus vai intervir nessa situação, como Ele vai usar alguém para ajudar você. Então que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Amém.